A inteligência artificial pode não matar o conteúdo em si, mas em algum momento ela vai acabar matando o criador deste conteúdo. Se você ainda não sabe quais são as melhores formas de usar a inteligência artificial para melhorar os seus conteúdos, esse vídeo é para você. Tudo que eu vou abordar aqui nesse vídeo está completamente relacionado a melhorar a sua relação com a criação de conteúdo, e não necessariamente isso vai ser feito através das inteligências artificiais. A minha única intenção é te ajudar a produzir mais e melhor, seja com a inteligência artificial ou sem ela. Bom, vocês estão vendo aqui minha tela. Depois de eu muito penar nessa questão da inteligência artificial e começar minha relação com o YouTube muito antes da criação, muito antes não, mas 2 anos mais ou menos antes do surgimento do ChatGPT e da mudança geral de conteúdos pela internet, eu encontrei 2 formas mais brandas de usar a inteligência artificial, que são: a primeira delas, a organização cronológica e contextual de um conteúdo que já está pronto, né. Na semana passada, por exemplo, eu estava criando um playbook para disponibilizar aqui para vocês que me seguem tanto no Substack quanto lá aqui no YouTube, e eu sentei e comecei a escrever todo o meu conhecimento sobre o assunto do playbook, que era ciclos de criação e os primeiros passos para a criação de um canal no YouTube. Acontece que em determinado momento, claro, como é padrão de qualquer coisa que a gente cria, há um bloqueio criativo ali, há uma falta de adesão para continuar naquele conteúdo. E simplesmente eu peguei, abri meu ChatGPT e pedi que ele organizasse aquelas ideias e acrescentasse uma coisa ou outra que ele tivesse, né, para me agregar, e eu, né, o criador deste conteúdo, diria se é ou não plausível de ser adicionado nesse material. Pode ser um roteiro, pode ser um playbook, pode ser um e-book, pode ser uma aula, pode ser qualquer coisa, né, assim, a ideia é a mesma, né. Como vocês podem ver aqui, este é todo o prompt, que na verdade não é um prompt, é o material do curso, né, do playbook. E a estrutura sugerida foi esta daqui. O chat vai dando, dividindo mais em tópicos, em módulos, em etcétera. Eu senti falta de perguntas, de algo mais prático no meu playbook, que já estava com bastante material pronto, e pedi para ele fazer sugestões de perguntas, algo mais acionável, mais com ações, né, com agir, porque a ideia do playbook ao invés do e-book é justamente botar as pessoas em movimento. E aí ele deu mais um monte de outras sugestões e eu fui adaptando isso lá dentro do meu playbook. O ponto importante aqui é que eu não usei o ChatGPT como o início da minha criação. Eu não A ideia veio de mim, ele não veio dele. Eu poderia, né, a gente já vai falar sobre isso, debater e fomentar ideias, mas a ideia não veio dele e nenhum tipo de conteúdo que está lá dentro veio dele. A única coisa que ele fez como uma máquina, como alguém que pensa não, né, como uma máquina que analisa muitos dados, é encontrar formas de, com aquele conteúdo, né, em vez de procurar fora em vez de procurar na internet, ele procura dentro do conteúdo e nos modelos algo que traga mais sentido, mais contexto àquele conteúdo. Foi basicamente isso que eu fiz e basicamente isso que eu faço em qualquer roteiro que eu vá usar o ChatGPT para qualquer coisa. Então você ter uma ideia e usar ele para fomentar essa ideia, para debater essa ideia, é o nosso segundo ponto também. Ele vira como se fosse um amigo, um especialista que vai te dar algumas dicas, vai debater algumas ideias e você vai julgar se aquelas ideias são boas ou não, vai debater com ele, vai falar: "Não, mas essa informação está errada, essa informação está certa, gostei disso, tem mais sugestões sobre aquilo". Porque às vezes o problema não é nem criar, né, é ter as ideias que a gente vai encarar como algo válido de ser depositado as nossas energias e o tempo, que já é muito escasso. Então, assim, organizar o conteúdo já pronto com o ChatGPT, ok, acho válido, acho muito bom, poupa tempo, dá mais ideias. Isso também vale para um roteiro de YouTube que vai ser adaptado para um post no Substack, vale para um post no Substack que vai ser adaptado para o Instagram. Naturalmente, o ChatGPT tem essa facilidade, vai te trazer a facilidade também, mas ele não vai criar nada para você. Não existe aqui na minha filosofia, algo que o ChatGPT crie do zero que você não mexa uma vírgula.
E a gente sabe que isso acontece muito na internet, assim, cara, 90% dos textos que eu leio no Instagram são inteligência artificial, e eu não sei como as pessoas não percebem e não se incomodam. Na verdade, elas estão cada vez mais propensas a receber aquele tipo de conteúdo e gostar daquele conteúdo. E aí entram os problemas do uso da inteligência artificial, que o primeiro deles é terceirizar o pensamento, o gosto e, naturalmente, a identidade. Se você não sabe o que é bom e até o que é verdade, porque muitas vezes eu já usei ChatGPT, Gemini e outras coisas para puxar dados, por exemplo, de futebol. Pô, queria saber quem foi o artilheiro em tal ano, por qual clube, quantos por cento a mais foi do que o outro. Alguns dados assim, mais para saber mesmo do que para criar qualquer coisa. E algumas informações eu tinha, outras eu queria saber, e o ChatGPT, que na época, né, faz mais ou menos 1 ou 2 anos, começou a inventar algumas coisas que não eram verdades. Quando eu ia buscar a fundo aquelas questões, algum gols que ele contava que não valiam, coisas que ele falava que não tinham acontecido, ele naturalmente inventa e modula o pensamento, a criação para o que ele quer. E isso acontece muito, por exemplo, em canais dark que a gente vê aqui no YouTube. O cara pega um tema que talvez ele goste, mas ele não tenha tempo para criar tanto, e ele bota um roteiro de inteligência artificial, e aí a inteligência artificial vai dar várias informações, vai contar várias histórias, vai fazer um monte de coisa, e o cara não tem nem o julgamento se aquilo é bom, né? O texto é bem escrito, aí entra numa parte mais de copy, mais de escritor, de outras coisas. Ele não sabe se aquilo é verdade, se é verídico e se está certo, se tem contexto. Então, o uso da inteligência artificial exacerbado e focado na criação, não no auxílio da criação, como se eu tivesse um assistente aqui para ficar debatendo com ele, pô, tive essa ideia, o que tu acha? Tive essa ideia, como a gente pode melhorar, como a gente pode ter mais ideias dessa. Isso é válido. Agora, terceirizar o pensamento assim, chat, eu quero criar um roteiro sobre os 10 livros de 2025, liste 10 livros mais vendidos da Amazon, por exemplo, né? Sei que são poucas as pessoas que usam dessa forma, eu estou aqui tornando o negócio mais esdrúxulo para que vocês consigam entender exatamente o que eu tô falando. O segundo problema é barrar a criatividade, né? Muita gente sem IA não tem conteúdo. E aí a gente sabe que se você não consegue criar um conteúdo a partir da criação da inteligência artificial, ou seja, chat, preciso fazer um post no Instagram sobre 5 regras do não sei o que lá. E aí o chat te dá alguma coisa e tu pode até trabalhar em cima. Muita gente usa tendo cru, né? Posta do jeito que veio. A gente vai precisar que essa pessoa reveja os conceitos. Por exemplo, eu vou sentar para gravar um vídeo no YouTube, e eu preciso ter um roteiro que foi criado 100% pelo ChatGPT, não vai dar certo, tá ligado? Não tem como manter uma rotina de criação onde você não seja o fator principal ali. Tudo isso que eu falei aqui até agora e todos os usos de inteligência artificial, e eu ainda vou mostrar na prática, vou abrir meu ChatGPT aqui, como eu uso a IA na minha criação, é 80% humano, 20% IA. É 90% humano, 10% IA. É algo que é para auxiliar e não para tirar da jogada o fato de que você tenha que produzir alguma coisa. E aí é que entra o terceiro ponto, que é retirar o lado humano e de personalidade da jogada, né? Numa internet que a gente percebe um movimento constante de anti-IA, principalmente aqui no YouTube. Eu fiz 2 vídeos sobre isso já. Comentei um pouco sobre as mudanças da diretriz do YouTube e também falei um pouco sobre a nova onda de produção de conteúdo. Para sintetizar e depois você ir lá assistir. O YouTube agora está classificando e derrubando canais e vídeos que não classificam como conteúdo gerado por inteligência artificial. Muito conteúdo está sendo postado, pouco conteúdo está sendo aproveitado. O YouTube está fazendo um movimento, né, de mudança de diretriz para que fomente mais pessoas, mais personalidade, mais gente na plataforma, e não tantos canais dark, canais onde ninguém aparece, que são puramente inteligência artificial. Dado isso, entra a questão da nova onda de produção de conteúdo, que são pessoas que gostam de um nicho, que sabem sobre o assunto, que fariam isso fora da internet caso ela não existisse, não pensam só em ganhar dinheiro, em vender cursos e etc. Como era na época que a internet foi criada, por assim dizer, com os blogs, onde tinham fóruns, comunidades, debates, encontros, onde pessoas com o mesmo gosto, com a mesma vontade, com o mesmo hobby, debatiam, conversavam, criavam conteúdo e etc. Porque um problema, né, eu não sei se alguém consegue identificar a questão de criar um conteúdo com inteligência artificial, mas, por exemplo, este post aqui, eu fiz o quê?
eu não fico salvando posts para mostrar que são feitos de inteligência artificial. Eu queria achar um post que fosse um texto de inteligência artificial. O que eu fiz, entrei no explorar do Instagram aqui pelo computador mesmo, rolei a tela por nem 30 segundos, cliquei num post, falei, nossa, eu acho que isso aqui pode ser. Cliquei e abri, não cheguei nem a rodar o carrossel, não me interessa, eu quero falar justamente aqui da legenda, o que torna esse conteúdo gerado por inteligência artificial. Aí pode perceber, não tem vírgula, ponto, frases curtas, se liga. Um nome que não significa nada, um sotaque que não existe e uma marca que vale mais de 1 bilhão por ano. A Häagen-Dazs é o maior exemplo de que o valor percebido é mais poderoso que a origem real. Ó, não tem nenhuma vírgula, é só ponto, próxima linha, ponto, próxima linha. Não nasceu na Europa, não tem ligação com a Dinamarca, não tem nenhum significado linguístico, mas parece premium, parece europeu, parece especial. O ChatGPT usa muito isso, né? Não usa ponto e vírgula, usa travessão, aí a pessoa agora tá tirando para não parecer que é de inteligência artificial, sendo que isso é uma coisa mínima do mínimo do mínimo, né? Trabalha com repetição, né? Não nasceu, não tem, mas parece, ele, cria, entende? Trabalha nesse sentido, e aí uma pessoa que usa o ChatGPT para criar seus conteúdos vai perder esse lado humano que eu falei, vai perder essa personalidade, não vai usar as gírias que fala, não vai conseguir transparecer o jeito que pensa, o jeito que se comunica, e isso consequentemente vai afetar o conteúdo. Não vai acabar o conteúdo, porque invariavelmente, com mais inteligência artificial, vai ter mais conteúdo, mas vai ter menos conteúdo no sentido moral da coisa, no sentido mais elevado de que alguém está criando algo, vai ser algo mais maquinal, não tão artesanal, e aí sim, como eu falei lá no início do vídeo, o criador acaba morrendo, por assim dizer. Se vocês viram aquela legenda, eu quero mostrar aqui o que eu pensei. Eu botei um prompt dentro do ChatGPT para que ele criasse um teaser, né, esses primeiros segundos do vídeo, para esse vídeo que você está assistindo. E olha o que ele falou. A inteligência artificial não vai matar a criação de conteúdo. Ó, já peguei, viu? Mas pode matar o criador. O problema não é usar IA, é deixar que ela pense por você, escolha por você, crie por você, ou seja, a mesma repetição que tinha, né, naquela legenda. Quando isso acontece, você perde o gosto, a referência, a identidade. Tudo fica bom o suficiente, genérico e esquecível. E o dia que a IA não estiver ali, você trava. Aqui, novamente, repetição, vírgula só por obrigação máxima, né? Tipo, para falar, organizar, provocar e debater na mesma frase. Mas é basicamente tudo a mesma coisa. Não existe nada de novo, nada de pessoal, nada de personalidade, não existe nada de nada. Então, quem usa a IA para criar do zero qualquer coisa, não vai ser possível. Por isso que se eu fosse você, ou se eu fosse uma pessoa que está agora num momento onde todo mundo só cria com inteligência artificial, eu me basearia nesses dois pontos aqui, usando a IA para organizar cronologicamente, contextualmente, qualquer tipo de conteúdo que você já tenha criado, e aí pode ser um post no Instagram que vire um YouTube que vire um Substack que vire um YouTube e assim por diante, e usar também para fomentar e debater ideias. Às vezes eu pego, por exemplo, agora estava tendo a questão do Trump, Venezuela e etc. Fui fazer roteiro sobre isso, né? Porque esse é meu trabalho, fazer roteiros. E eu não entendia muita, assim, não estava muito ligado na questão da geopolítica. E eu pedi para ele me dar um onboarding ali no assunto, e eu fui falando: "Tá, então, se isso acontecer, é possível que aconteça isso?" Aí: "Ah, sim, claro, não, talvez, me dê as matérias." Aí eu fui ler as matérias, ele manda os links, etc. Eu trabalho com a ideia de fomentar e conhecer alguma coisa através do ChatGPT, que é muito mais fácil do que eu dar um Google e sair entrando em 5.000 sites. É isso, para isso serve. Agora, não para criar e não para falar qualquer coisa, porque se eu for acreditar em qualquer coisa que ele me fale, como eu falei para vocês, contei uma experiência breve, ele vai inventar alguma coisa. E aí a gente chega na questão de como eu uso a inteligência artificial nos meus roteiros e vídeos hoje em dia. Como vocês puderam ver, o teaser que tem aqui, que eu falei que é exatamente escrito com inteligência artificial, me deu a ideia, me fomentou uma linha de pensamento para dar o teaser do início do vídeo, certo? Só que eu peguei aquilo ali, li e falei: "Nossa, que ruim, mas pô, matar o criador, é interessante essa ideia." Fui lá e escrevi o que estava dizendo. Só que mesmo assim, usar
uma base aberta, né, da internet. Quanto mais o chat usa esse modelo de texto ali curto, repetitivo, com palavras, não é sobre isso, é sobre aquilo, muito comum, eu decidi que ia usar para ter esse tipo de ideia, mas com base, com uma estrutura própria. E foi assim que nasceu o TI Maker, né? Um agente que eu criei. Em conjunto, nasceu também o Jarvis, e aí eu vou mostrar para vocês agora. O TI Maker funciona basicamente para criar teasers e introduções. Isso é o que seria isso, né? Basicamente criar o teaser, os primeiros segundos do vídeo para, né, trazer aquele engajamento, pensar, pô, eu quero ou não assistir esse vídeo, e a introdução para ajudar ali numa linha de raciocínio do tipo, o que falar no restante do roteiro. Mas, para usar ele, precisa ter um roteiro. O que eu vou fazer agora, eu vou lá no meu Substack, vou pegar um texto e vou jogar aqui para a gente ver o que acontece. Então, eu vou pegar peguei esse texto aqui do Substack, que é bastante bom, quem quiser assistir não, né, ler, é interessante porque eu falo sobre esse projeto que saiu dos 200 aos 10.000 inscritos em um ano. E eu vou jogar lá no TI Maker. Primeiro, antes de mais nada, tem que perguntar se eu posso enviar meu roteiro, porque eu já fiz testes, ele dava uma bugada se eu mandava seco assim. Ele vai responder e eu vou mandar o texto completo. E aí eu mando e a gente vê o que ele vai nos trazer. Com base nisso, né, ele vai trazer 3 variações de teaser e, se eu não me engano, 2 de introdução. E a partir disso eu penso, pô, é um bom gancho, não é um bom gancho. Dá para trabalhar em cima, não dá para trabalhar em cima. Mas com base em materiais que eu coloquei para ele e que ele não tem acesso à base da internet. Só por isso já dá para ver que o tipo de escrita é diferente. Não é mais aquela escrita repetitiva, que repete as palavras, que é curta, que é de linha por linha, sem ponto, sem vírgula, sem nada. E aqui ele também tá, ó, um curto, um intermediário e um longo. Aí, isso aqui não tem distinção, porque a ideia é puxar alguma coisa que te dê um brilho para escrever algo. E a introdução, a mesma coisa. Então, eu peguei aquele roteiro que era dos 200 aos 10.000, ele deu. Dá para sair dos 200 aos 10.000 inscritos em um ano no YouTube? Dá, mas não do jeito que estão vendendo por aí. Poderia começar o vídeo desse jeito, com uma frase de impacto e já partir pro conteúdo. Ou poderia começar, um canal saiu dos 200 aos 10.000 inscritos em um ano. Não foi sorte, não foi hack e nem crescimento linear. Foi estratégia, constância e muita expectativa alinhada. Aí eu poderia trabalhar isso aqui para fazer um roteiro, um teaser um pouquinho maior. E ainda tem o longo. A introdução eu boto mais para ter alguma ideia de continuar o vídeo, no caso de não ter uma ligação do teaser com o conteúdo, sabe? Quando o conteúdo é muito seco, eu boto a introdução para fazer aquela junta, para explicar alguma coisa, e aí ele dá alguma ideia. Esse é o TI Maker e eu uso depois que o roteiro está pronto. E o que eu faço? Primeiro o roteiro, depois o teaser e a introdução usando o TI Maker, e por último o título. E aí eu vou lá no Jarvis e tenho 2 opções, que é mandar o meu tema ou analisar o meu título. Eu vou pegar o título do meu texto no Substack e vou pedir para ele analisar. A partir disso, ele vai me dar várias sugestões dos mais diferentes modelos de títulos vencedores dentro do YouTube que eu coloquei para ele. E ainda vai me dar uma sugestão ou outra para colocar na thumbnail. Então, assim, ó, título enviado dos 200 aos 10.000 inscritos em um ano. Ele vai fazer uma análise honesta, mostrar, né, papapá, como melhorar, e aí vai botar 12 títulos melhorados. A ideia disso aqui não é que tu use, né, o título do nada. Sim, sem fazer nada em cima, no caso, né? Mas ter algum tipo de ideia. Como dá para ver, se eu fosse adaptar aquele roteiro, aquele texto para um roteiro de gravar no YouTube, eu poderia botar como eu saí de 200 para 10.000 inscritos em um ano sem saber o que fazia. Meio sem sentido isso aqui, na verdade, né? Dos 200 aos 10.000 inscritos de um ano, eu faria tudo diferente. Não sei por que ele tá botando a coisa diferente ali, mas não gostei dessa linha de raciocínio dele. A estratégia que me tirou dos 200 inscritos levou aos 10.000. Interessante, gostei. E aí, palavras, frases para thumbnail. Eu estava travado, ninguém conta isso, funcionou de verdade, eu fiz errado no começo, um ano de testes.
sempre vai trazer alguma coisa para que eu avalie se é bom ou não. Como vocês podem ver, de todos aqui, o único que eu achei mais ou menos interessante é esse da estratégia que tirou dos 200 e levou aos 100 aos 10.000. O resto, mais ou menos, mas eu poderia juntar um com o outro e fazer alguma coisa nesse sentido, né. E por último, né, seria essa questão que eu já falei e não vou repetir, de validar e criar as ideias. Pegar um tema e mandar: "Putz, estou trabalhando em cima dessa questão aqui da Venezuela, como eu posso entender melhor o jogo político?". Aí ele vai mandar, eu vou falar: "Putz, mas não entendi o papel do fulano de tal". Aí ele vai explicar, eu falei: "Tá, mas isso quer dizer que se acontecer X pode ocasionar Y?". Aí ele vai falar e eu vou ter várias ideias. Eu não vou pegar e falar assim: "Chat, preciso de uma ideia para roteiro para o YouTube". Não é esse a questão, entendeu? É uma coisa de debater, de validar alguma ideia que você tenha. No caso, quando eu fui escrever sobre a Venezuela, eu tinha que fazer uma conexão com o Bitcoin. Eu tinha algumas ideias, mas não sabia se eram totalmente válidas, precisei pesquisar bastante para ver se isso realmente daria certo. Dava certo, consegui fazer o roteiro. Mas se não tivesse ChatGPT, eu ia precisar abrir 1 milhão de criadores, 1 milhão de links, ele não ia ter essa curadoria já a partir da minha dúvida, entende? Então a IA vem também nesse sentido de ajudar, de melhorar o nosso tempo, a nossa criação, mas não de nos substituir ou nada do tipo. Quem cria 100% à base de IA, a gente sabe que não dá certo, que é ruim, quer dizer, dá certo, mas é ruim e não foca, assim, no longo prazo. Fechou? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, dá o like, se inscreve e até a próxima.